paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Daniel Ribeiro. E eu sou o Lucas Ribeiro, e nessa noite temos o imenso prazer de receber o nosso querido pastor presidente do Presbitério do Vale do Paraíba, pastor Anaírton de Souza Pereira. E para que esse vídeo tenha um maior alcance, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. E agora, para começar, pastor, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, irmão Lucas, tudo bem, graças a Deus. Amém. Pastor, conte para nós um pouco sobre o Senhor, sobre a sua vida. Quem é o grande pastor Anaírton? Eu sou natural de Conceição de Ipanema e nasci num lar evangélico, sou de origem presbiteriana, embora a igreja que eu pertencia era uma igreja bastante tradicional e não se fazia apelos para as pessoas aceitar Jesus, né? Então, eu frequentava muito a Assembleia de Deus e acabei aceitando Jesus na Assembleia de Deus. Mas fiz minha pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois, cresci nessa igreja. Primeira pregação minha foi na Igreja Presbiteriana do Brasil, numa cidade desconhecida, mas no estado de Minas Gerais, chamada Pocrane. Acho que ninguém nunca viu falar. Mas foi lá que eu comecei a pregar, ou a fazer as minhas primeiras pregações. E aprendi dentro da minha casa muita coisa boa, apesar de toda a turbulência que nós enfrentamos como filho. Eu sou filho de uma família de 10 irmãos, 8 homens e 2 mulheres. Mas papai, embora era um homem assim, muito bravo, muito severo, ele fazia culto doméstico todas as manhãs com a minha mãe e com todos os filhos ajoelhados. A gente orava ajoelhado. Então, desde cedo, eu tinha assim, um certo chamado para o ministério. Isso as pessoas que viam eu me destacando achavam e diziam: Deus tem um plano na vida desse menino. E foi assim, realmente, que eu comecei. Nessa época, eu pregava, às vezes, indo para a cidade, falando sozinho. Pela estrada fora, eu morava num sítio, retirado 8 quilômetros da cidade que eu morava, que eu estudava, e a gente ia a pé, e quando eu era escalado para pregar na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu ia treinando para a estrada fora, sozinho, né? E aprendi muito. Existe uma coisa boa que papai nos ensinou, foi isso, né? Ele fazia o culto doméstico, e foi através do culto doméstico que eu comecei a crescer espiritualmente e aprender alguma coisa a respeito de Jesus. Muito bacana. Pastor, e como que foi a adolescência do senhor sendo um jovem cristão? Eu posso dizer que eu tive uma adolescência muito sofrida, embora, modéstia à parte, eu fui um adolescente muito obediente aos pais. Às vezes os meus irmãos, a gente ia para a cidade e papai marcava o horário da gente chegar em casa. E a gente chegava em casa, tinha aquelas casas do sítio que tinha uma tramela. E a gente quando chegava muito tarde, a gente enfiava um pente no buraquinho da porta e levantava a tramela e abria a porta, mas aquela tramela batia e papai acordava, né? E aí, às vezes, a gente acabava apanhando, porque chegou depois do horário que ele havia determinado que não deveria passar daquele horário. Isso, papai tinha toda a razão. Mas crescemos num lar assim, com muita turbulência, porque havia muito conflito entre meu pai e minha mãe. Eu vi muitas coisas tristes. Mas quando Deus tem um plano na vida de um menino, de um adolescente, Deus, Ele guarda, a gente nos livra de tanta coisa
e Deus me livrou de muitas coisas ruins. E eu fui crescendo, entendendo que eu tinha um chamado para ser pastor, desde quando eu era membro da Igreja Presbiteriana de Conceição de Ipanema, igreja filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor, já que o senhor falou já do seu chamado, quando que o senhor teve certeza do seu chamado pastoral? Qual foi o momento, assim, você teve, nossa, é isso que Deus tem para a minha vida? Quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhei numa indústria, numa fábrica, depois fui trabalhar no Banco Finasa de Investimento, que também era antigo mercantil, Banco Mercantil, e que hoje é mais Banco Bradesco. É um banco famoso, onde eu tenho conta, é o banco que eu mais frequento, né? E eu resolvi fazer o seminário em São Paulo e comecei a frequentar uma igreja presbiteriana renovada. Aliás, primeiramente, eu frequentei a igreja cristã presbiteriana, onde eu passei pelas águas, na cidade de São Caetano do Sul. Passei pelas águas e eu fazia parte da mocidade, a gente fazia evangelismo com os jovens. Eu não era presidente da mocidade, mas eu era um líder nato. Eles me consultavam em tudo que eles iam fazer. Então, onde eu falasse que era para a gente ir fazer evangelismo, todos os jovens estavam comigo. E a gente passou por experiências boas, marcantes, mas experiências amargas também. Então, depois da Igreja Cristã Presbiteriana, eu resolvi, nós tínhamos um seminário, como temos até hoje, o Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. Eu tinha vontade de ir para lá, mas não fui, não foi possível ir para lá. Eu resolvi fazer o seminário estudando em São Paulo. Nós encontramos um seminário pentecostal do Avivamento Bíblico, bem no centro de São Paulo, perto dos Correios, na Avenida Prestes Maia, no 241, onde eu fiz um curso de graduação teológica, onde eu me formei. Mas o meu chamado, irmão Lucas e irmão Daniel, se deu, de fato, no primeiro encontro de avivamento espiritual que eu participei em Cianorte, no Paraná, onde eu vi muitos pregadores e pregadoras pregando na unção do Espírito, e eu, ajoelhado no meio da palha de arroz, era um local assim muito precário, né? E o pessoal ajoelhava no meio da palha de arroz mesmo para orar. A gente não tinha conforto nenhum. E eu orava ajoelhado ali, dizendo o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor me use como está usando esses homens e essas mulheres. E eu estava lá ajoelhado orando, mas eu estava falando com Deus em particular, em silêncio, ninguém estava ouvindo minha oração. De repente chegou uma profetisa da igreja que eu era membro de São Paulo, Cristã Presbiteriana, e me entregou uma palavra profética. Disse assim: meu servo, eis que eu te levantarei com muito poder, vou te usar nos dons espirituais, e tu pisarás em espinhos. Eu levei um susto quando eu ouvi essa promessa, né? Que promessa, né? Tu pisarás em muitos espinhos. Depois Deus fala assim: os teus pés serão feridos, mas eu mesmo sararei as tuas feridas. Então, em Cianorte, no encontro de avivamento espiritual, começou, de fato, o meu chamado para o ministério onde eu estou até hoje. Nossa, que legal. História que a gente está bem perto do pastor aqui, a gente nem imagina, né? Pastor, a gente gostaria de te perguntar também sobre, desde o início da sua trajetória, do seu chamado, se teve algum momento que o senhor pensou em desistir. Então, eu fui examinado para o ministério numa Assembleia Geral que foi realizada em Belo Horizonte, em janeiro de 1977. Uma comissão
de alto nível. Tinha um pastor que era professor de grego e hebraico, e ele era o líder dessa comissão. E ele me examinou, porque eu estava sendo escolhido naquela ocasião para assumir o pastorado da Igreja Presbiteriana Renovada de Cruzeiro. Mas eu não sabia que eu vinha para cá, naquele momento que eu estava sendo examinado. E ele me fez uma série de perguntas, e eu respondi todas. E aquele pastor chamado Gordon Show, ele já está com o senhor, ele disse assim: pode aprovar o moço, porque o moço é bom. Não é que eu sou bom, bom é Jesus, né? Bom é Deus. Mas, graças a Deus, que eu dei conta do recado de responder todas as perguntas em cima do pedido. E depois a comissão chegou para mim, um dos membros da comissão chegou para mim e perguntou assim: irmão Anaírton, temos 2 campos para você escolher para assumir. Se você fosse escolher, nós temos um campo que precisa de um pastor na cidade de Poços de Caldas e temos uma igreja em Cruzeiro. Se você fosse escolher, você escolheria qual? Eu disse assim, como bom mineiro, eu escolheria Poços de Caldas. Aí o pastor que me fez essa pergunta disse assim: pois é, a comissão entendeu que o senhor deva ir para Cruzeiro. Eu perguntei assim, eu não perguntei, mas me deu vontade de perguntar para ele: então por que você me perguntou qual que eu ia escolher? Né? Mas acabaram, claro, ali foi provado que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que prevalece, né? Eles entenderam, ele disse, a comissão entendeu que o irmão deva ir para Cruzeiro. E o pior de tudo, irmão Lucas e irmão Daniel, eu fugi da Assembleia, eu fui para a casa de uns tios que moravam num bairro chamado Vista Alegre, em Belo Horizonte, e falei: eu não volto mais lá, eu não vou de jeito nenhum. Veja bem, eu pensei em desistir antes de começar, mas depois eu tenho mais alguma coisa para dizer lá para frente. Aí eu voltei para lá, para a Assembleia, antes de encerrar, e um pastor, um saudoso pastor, que era muito amigo meu, já está com o senhor, ele chegou perto de mim e disse assim, ele me deu uma palavra que me desanimou naquele momento: irmão Anaírton, o problema que existe na igreja de Cruzeiro é tão grande, que não cabe no estado de Minas Gerais. Falei: meu Deus, e é para lá que o senhor vai me mandar? E a comissão falou: pois é para lá que você vai. Então, eu decidi, eu era noivo com uma moça de Osasco, e o pastor fez eu terminar esse noivado, me deu um sermão, uma ensaboada, né? E disse: essa moça não tem condição de ser esposa de pastor. E realmente não tinha. E ali encerrou o romance, e Deus me mandou para Cruzeiro. Eu vim para cá em janeiro de 1977, fui pastor solteiro, 2 anos. 2 anos. Não foi fácil, mas foi aqui que eu comecei. E teve algumas reuniões de presbitério que a comissão pensava em me tirar daqui, e o presbítero que ia comigo brigava, falava: ele não pode sair de lá. E eu estou aqui até hoje, 47 anos. O senhor imaginava que, quando o senhor viesse para cá, que seria o início de um grande trabalho, conforme foi? Algum momento o senhor pensou: nossa, tem chance desse trabalho ser imenso? Eu peguei uma igreja arrebentada. A igreja, quando eu cheguei em Cruzeiro, tinha uma faixa de 30 membros. 30 membros. E eu participei de algumas reuniões de oração que os líderes diziam que houve reuniões de oração ali na rua Engenheiro Antônio Penida, onde é a associação, que Deus mostrava, dava visões, dava revelações ao pessoal.
Teve uma pessoa que teve uma visão de uma chave e outra pessoa teve a interpretação da visão, dizendo assim, que aquela chave significava que a igreja estava sendo fechada. Foi lá que eu ouvi isso, foi lá que eu comecei, e antes de eu vir para Cruzeiro, eu fui orar na casa de umas profetisas, lá na Vila das Mercês, em São Paulo, no Ipiranga. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo sobre o meu ministério. Interessante, irmão Lucas, irmão Daniel, que Deus não me falou nada em profecia, naquela tarde de oração. Mas uma irmã disse assim, irmão Anaírton, leia todo o capítulo 2 de Ezequiel. E eu comecei a ler o livro de Ezequiel, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu te enviarei para aquele lugar. Fala tudo quanto eu te mandar. Te enviarei por meio de um povo rebelde. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pelo menos saberão que esteve no meio deles um profeta. Eu vim para um lugar que ninguém queria vir. Fui perseguido pelos vizinhos, fui parar na delegacia, o lugar que eu tinha o maior medo. Eu tinha medo de polícia e de bêbado. E eu fui parar na delegacia, o delegado falou assim, tem um abaixo-assinado aqui, dizendo que o senhor faz muito barulho, que a igreja, que o outro pastor que estava aí, não fazia barulho desse jeito, diz que agora tem um pastor pequenininho aí, mas grita e grita demais. Eu falei, a gente grita quando aparece uma pessoa endemoniada, e a gente tem que expulsar o demônio, porque se a pessoa sai endemoniada lá para a rua, ela pode morrer, ser morta, e eu vou responder por isso. Eu sei, resumindo, eu sei que o delegado falou assim, ó, pode voltar para lá e continuar fazendo o seu trabalho, pastor. Se esse vizinho vier reclamar aqui novamente, nós vamos botar ele para dormir uma noite aqui, vamos dar um banho de água fria nele, e ele vai ver o que é bom. Foi a primeira perseguição que eu passei. Mas eu cheguei a pensar, eu vou embora de Cruzeiro, eu não quero ficar mais aqui. Pensei em desistir. Né? Eu me lembro, quando eu saí do banco, quando eu pedi conta do banco que eu trabalhei 2 anos no banco, o meu chefe falou assim, o Pereira, você vai ser pastor? Falei, vou. Pois é, você vai passar fome? Falei, não tem problema, eu tenho que atender um chamado e eu estou indo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Pereira, se você não der certo, pode voltar para cá, que eu te aceito novamente para trabalhar nesse banco. Nunca precisei voltar. Cheguei aqui magro, com um bigode ralado, feio, esquisito, né? Magrelo demais, e todo estranho, esquisito, um rapazinho esquisito, né? Mas foi esse menino esquisito. Tanto é que no final do primeiro ano de ministério que eu tive em Cruzeiro, aliás, no começo do ministério, 2 irmãs sentadas no banco lá embaixo falaram assim, puxa vida, nós oramos tanto tempo para Deus mandar um homem para cá, e Deus mandou um menino, e para piorar, solteiro. Eu só fui saber disso no final do ano, que elas foram dar o testemunho na frente da igreja. Foi o ano que eu mais batizei. Eu batizei 81, eu recebi 81 novos membros naquele ano. Foi a igreja do presbitério da Grande São Paulo, que era na época, que mais membros recebeu. Mas aqui estava vencendo o primeiro ano de ministério, 1977. Eu vou dizer mais para concluir essa parte, que eu fui para Osasco para a reunião, fui novamente examinado, fui o único obreiro da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil a ser ordenado com apenas 1 ano de experiência. Porque quando eu apresentei naquela época, a gente tinha que apresentar um relatório para o presbitério de tudo que nós fizemos, batismo, casamentos, quantos membros recebeu. Quando eu apresentei meu relatório, eu fui aprovado e fui ordenado ao ministério pastoral.
Que jornada, né? Pastor, nessa jornada, qual foi o momento mais marcante? Olha, momentos marcantes como nós tivemos na rua Engenheiro Antônio Pereira, número 19, acho que nunca tivemos coisa igual. Deus continua fazendo coisas grandes aqui nesse grande templo. Isso aqui foi um sonho, porque lá o povo chegava, ficava tanta gente lá de fora, porque não cabia mais dentro do templozinho. Existiam muitas pessoas que iam embora, porque não tinha lugar para entrar dentro da igreja. Mas ali nós vimos Deus falar em profecia domingo à noite e acontecer na segunda-feira. Tudo isso eu vi. Eu vi um paralítico andar naquele templo, uma senhora paralítica ser curada e sair andando do templo. Eu me lembro de uma experiência que nunca mais me esqueci. Eu resolvi eu mesmo fazer uma campanha. Fizemos panfletos, distribuímos na cidade. E eu fiz uma campanha de quinta a domingo. Preguei quinta à noite, sexta à noite, sábado à noite e domingo à noite. Muitas decisões. No domingo à noite a igrejinha estava lotada. E nós, todos os cultos, desde aquela época, começávamos os cultos com um período de oração ajoelhados. Esse é um grande segredo de Deus abençoar a igreja. Aí eu estava orando lá no altar, para Deus abençoar o culto daquela noite. E a gente dizia assim, Deus amarra os demônios, amarra os demônios. E como estava endemoniado naquela época. Como tinha endemoniado naquela época. E tinha um macumbeiro sentado na última cadeira, porque naquela época a gente não tinha bancos, eram cadeiras. E o demônio gritou lá de trás assim, eu quero ir embora, mas eu estou amarrado, porque a gente orava, amarra os demônios. Falei, então está desamarrado, pode ir embora. E o demônio saiu, aquele homem se converteu, se batizou, passou pelas águas e deixou de ser macumbeiro e passou a ser membro da igreja. Glória a Deus. Pastor, a gente sabe também que o senhor passou, há anos atrás, o senhor passou por um acidente e recentemente o senhor também passou por um episódio que preocupou toda a igreja, todo o presbitério. Foi uma coisa que só o senhor pode comentar um pouco para a gente e falar um pouco do impacto que isso causou na sua vida? No dia 21 de abril de 1986, eu estava visitando, porque vocês não sabem disso, mas eu fui pastor de Bangu. Mesmo morando em Cruzeiro, o presbitério designava para a gente pastorear igrejas de outras cidades. E eu ia de 15 em 15 dias a Bangu e Santa Margarida, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E também em Jardim Catarina. Eu tomava conta de 3 igrejas do Rio. Aliás, uma igreja e 2 congregações filiadas. E pregamos numa igreja, fui fazer uma visita numa favela, e naquela favela, nós entramos no carro do presbítero, e tinham uns traficantes naquela favela que estavam todos armados, prontos para atirarem em nós. Aí um dos traficantes disse para um dos seus colegas, não atire, porque tem criança lá dentro do carro. Realmente, tinha, que eram meus filhos, pequenininhos. Fomos para me dar a Santa Ceia na igreja de Bangu. Nós estávamos indo no carro de um presbítero, veio um carro contramão, bateu no nosso, eu estava com uma pasta 007 em cima do meu colo, e nós, dali, não fomos para a Santa Ceia, fomos direto para o Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu cheguei lá, todo arrebentado, todo quebrado. Quebrei o braço direito, fraturei o antebraço, quebrei o braço esquerdo, fraturei o antebraço direito e fui para o hospital todo quebrado. Fiquei com o braço, tinha que ficar com o meu braço direito enfaixado, porque só quebrou o antebraço.
tinha que ficar 90 dias com esse braço engessado. Mas naquela hora, eu estava debaixo do carro, eu disse, Senhor, tu me fizeste muitas promessas, livra-me da morte. E nós fomos para o hospital, e eu sofrendo, dores terríveis, e o médico passava por mim e falava assim, fique tranquilo, porque o estado do outro presbítero é pior do que o seu. O seu é menos ruim. E eu fiquei tranquilo. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha acho que vaga no lugar que eu precisava, eu fui internado numa maternidade. Foi ali que nasceu, né? Eu nasci de novo. Tem sentido, né? Tem sentido. E eles me carregavam dentro das macas, para baixo, para cima, dentro do hospital. Chegaram à conclusão, tiraram uma radiografia, falaram, ele está com costelas quebradas. Eu fraturei, inclusive, a bacia também, desse acidente. Eu pensava que aquele era o meu momento chegado. Mas as igrejas do Brasil inteiro, sabendo disso, estavam orando por mim. Aí, as moças voltaram do meio do caminho e falaram, vamos levar ele de novo lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca me esqueci, que as enfermeiras diziam assim, eu não sei por quê, que esse paciente só fica rindo, só alegre. A gente não vê ele triste, reclamando de nada. E voltaram lá para tirar a radiografia das costelas e as moças falaram, pode levá-lo, não tem nenhuma costela quebrada. Bom, se tinha, Jesus curou. Né? Depois disseram, olha, você tem que passar por uma cirurgia, porque colocaram 13 parafusos ou platinas no meu braço esquerdo. E me levaram para fazer uma cirurgia, me deram uma anestesia geral e falaram assim, olha, pastor, eu sou o médico fulano de tal e o senhor vai tomar anestesia geral nesse momento. Eu já disse para muita gente, se era uma hora boa de morrer, era aquela, porque você toma anestesia geral, você some. Pronto, foi embora. Quando eu acordei, eu estava já na sala de recuperação. Acordando, falando em línguas estranhas. Tinha uma enfermeira que estava cuidando de mim, que era da Assembleia de Deus. Ela chegou em casa e falou, mamãe, eu nunca vi uma cena como esta. Eu já vi muitos pacientes voltados à anestesia, falando palavrões, xingando as pessoas, mas hoje eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Um pastor voltando do efeito da anestesia, falando em línguas estranhas. Aí eu vim para Cruzeiro, disse que eu tinha que ficar 90 dias com o braço engessado. Um dia eu estava na frente do templo, numa escola dominical, Deus usou um pastor para falar comigo, meu servo, eu vou curar esse braço, você vai voltar no médico. Eu tinha que voltar na semana seguinte mesmo, para ver como é que estava a situação. Porque o médico falou que era 90 dias. Tu não vai precisar mais desse gesso. Eu pensei comigo, conversa afiada. Porque o médico falou que 90 dias, tinha 30 dias só. Quando eu cheguei lá, o médico tirou novas radiografias e falou assim, pastor, se tiver calos é sinal de melhora. Talvez o senhor não precise mais usar essas talas. Aí eu fiquei aguardando em cima da cama o resultado da radiografia. O médico voltou e disse assim, pastor, pode levantar dessa cama aí. O senhor não tem mais nada no braço. Pode ir embora. O braço está curado. O que Deus falou, aconteceu. Depois fui pregar em Portugal, mas tinha um buraquinho aqui que não cicatrizava de jeito nenhum. Fui pregar em Curitiba, no Encontro Nacional de Avivamento Espiritual. O púlpito era muito alto. E o presidente da igreja falou assim, o senhor não vai pular aí, porque o senhor pode cair e acaba de despedaçar, de quebrar o resto. E eu fiquei lá em cima, preguei, Deus me usou, Deus me abençoou. Foi um pentecoste, foi um fogaréu. Mas o buraquinho não sarava. Falei, Senhor, eu preciso pregar. Aliás, eu estava orando um dia no altar, falei, Senhor, por que eu oro as pessoas são curadas e o Senhor não me cura desse braço? Se o Senhor não curar, eu não oro mais pelos enfermos. O Senhor falou assim,
Quem é que manda na sua vida? Eu engasguei. Hã? É o Senhor? Então, se é o Senhor, eu vou continuar pregando. Aí preguei 15 dias em Portugal. Mais ou menos 500 pessoas aceitaram Jesus. Nesses 15 dias. Voltei e o negócio não cicatrizava. Cheguei no médico aqui na Santa Casa, minha esposa falava assim, você tem que tirar essas platinas, esse braço está ficando vermelho, esse negócio está dando problema. Fui, fiz o exame e o médico falou assim, opera urgente esse braço. Se você demorasse mais uns dias, você teria que amputar esse braço. Aí eu operei o braço, tirou as platinas, não tem mais parafuso no braço, fiquei completamente curado e prego do jeito que vocês veem aí. Dou meus pulos ainda e bato no púlpito e se tiver alguém na frente eu bato também, né? Sai da frente, senão leva tapa, né? E piso no pé de quem está atrás de mim. Aleluia. Eu tive o privilégio que Deus me deu de pregar em Portugal por 2 vezes. Deus me levou na Suíça, onde eu preguei em várias regiões da Suíça, onde nós temos uma igreja evangélica de língua portuguesa, cujo pastor é pastor da Renovada, é filiado à Renovada, pastor Otávio. Depois que eu estive na Suíça, me levaram até Milão, na Itália. Eu já estive na Itália o ano passado. Eu preguei em 2 aniversários da Igreja Presbiteriana Renovada de Valência, na Espanha. Eu preguei na Renovada de Almada, em Portugal. Eu preguei na Igreja Renovada de Londres. Eu preguei na Igreja da Suíça. E visitei também a Áustria. E visitei também 2 cidades muito importantes da Itália, Ilha das Flores e Constanța. Inclusive a última, por sinal, muito bonita. Então, um privilégio que Deus me deu de conhecer vários países, empregar em várias nações, tudo isso, cumprimento de profecia. Pastor, não temos dúvida que o senhor é um grande homem de Deus, um homem usado, que tem dons espirituais. Conte para a gente como que é receber revelações de Deus, como que o senhor se sente com esse dom? Eu sinto como uma grande responsabilidade, em primeiro lugar. Quero dizer para vocês que Deus já me usou muito mais. Deus está sentado no púlpito, enquanto transcorre o período de louvor. Deus vai falando aqui no meu ouvido. Tem alguém aqui com esse problema? Tem alguém aqui nessa situação? Entrega. Teve vezes de Deus me dar revelações. Deus vai levar 3 pessoas da igreja. Deus vai recolher. E tinha crente que ligava na minha casa e falava assim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor mostrou para o senhor quem é que vai? O senhor mostrou se é eu? Falei, não, Deus não mostrou a pessoa. Dentro de 15 dias, Deus levava as pessoas eram veladas, os cultos eram feitos na igreja, e essas coisas aconteciam. Então Deus falava aqui, Deus me dava visões de anjos na igreja. Deus me deu muitas experiências marcantes. Um dia tinha um moço tocando no templo antigo, Deus me deu uma visão de água jorrando do lado dele, aquele jovem que tocava guitarra. Eu disse, e tocava teclado também. E eu contei a visão das águas que estavam brotando do cantinho. Eu via visivelmente. Aquele moço caiu em pranto, e a igreja caiu num pranto tremendo. Foi uma coisa fora do comum. Então é gostoso. Eu entendo, irmão Lucas e irmão Daniel, que um culto tem que ter avivamento espiritual, tem que ter fogo, como vocês viram ontem, palavra profética, como Deus tem dado aqui, né? Os pastores que têm passado por aqui gostam da igreja por isso, porque encontram uma igreja que dá liberdade ao Espírito. Como eu vibro quando eu olho ali naquele cantinho e vejo a irmã Adriana Medeiros pulando, sentindo o poder de Deus, né? Sapateando,
como eu me alegro quando eu vejo o esposo dela sentindo o fogo do Espírito. Eu sou abençoado só de ver essas coisas. Glória a Deus. Pastor, a gente queria saber também uma experiência que o senhor teve com Deus, que marcou sua vida e que o senhor gostaria de falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu já contei aqui de um acidente. Talvez vocês não saibam, mas eu já sofri 3 acidentes. Esse do Rio de Janeiro foi o primeiro, depois eu sofri um acidente de charrete em Minas Gerais e sofri um acidente vindo de um casamento aqui, ali do Batedor, ali onde tem um sindicato. E foram momentos terríveis que eu passei na minha vida. Passei pelo vale da sombra da morte, né? Como diz o Salmo 23. Mas hoje eu estou vivo pela misericórdia de Deus. Por favor, repete a sua pergunta. Se o senhor gostaria de passar alguma experiência com Deus que mais marcou a sua vida? Pois não. Eu participei de uma vigília na Barra do Imbaú, aqui pertinho, indo para Piquete, onde a nossa igreja orava numa chácara. Uma chácara que a gente tinha alugado exatamente para fazer as vigílias. Onde muitos crentes eram batizados com o Espírito Santo e alguns foram arrebatados. E eu fiquei mais ou menos umas 2 horas arrebatado. No chão, com o corpo. O que é arrebatamento? Você fica com o seu corpo inerte, dormente. E Deus me mostrando as coisas. E Deus ia me mostrando, e eu ia falando para as pessoas. A primeira experiência de arrebatamento que eu tive foi em Osasco. E uma irmã da igreja chorava muito, porque achava que eu tinha morrido. Mas eu estava arrebatado, estava tendo experiência com Deus. Mas esta da Barra do Imbaú foi marcante, porque enquanto eu estava arrebatado, muitos crentes, dezenas de crentes, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, sabe? Isso marcou a minha vida. E tudo que Deus me mostrou naquele arrebatamento foi a experiência que mais marcou a minha vida, foi ser arrebatado em espírito. Eu não tive a mesma experiência que o apóstolo Paulo teve, né? Lógico, Paulo era Paulo. Eu sou um homem bem longe do apóstolo Paulo, bem longe do profeta Isaías, mas como todos nós gostaríamos de ter a unção que Paulo teve, que Pedro teve, cuja sombra curava os enfermos, né? Mas foi a experiência que mais marcou a minha vida, foi uma experiência de ser arrebatado, de ver os céus, de ver Deus mostrando quem tinha direito aos céus, quem não tinha direito aos céus. Como eu contava para vocês aqui, antes de começarmos essa série de perguntas, né? A experiência que eu passei lá atrás, né? Que Deus me deu um sonho do arrebatamento da igreja. Eu me lembro que, quando eu fui assistir um casamento de um irmão meu lá em Minas Gerais, e eu não queria ir, porque meu irmão ia casar com uma moça que não era crente, e ele estava com um cabelão comprido, solto nas costas. Falei, eu não vou. Mas eu fiz uma prova com Deus. Eu falei assim, era dezembro, Lucas. Falei, se eu chegar na rodoviária e tiver passagem, é de Deus o que eu falo. E eu cheguei lá. Falei, tem passagem para Ipatinga, Minas Gerais? A moça do caixa falou, só tem uma. Falei, então ela é minha. Comprei, fui. Assisti o casamento, com o coração pesado, triste, de ver meu irmão casando cabeludo com uma moça católica, né, que não queria saber de igreja. E eu fui para a minha cidade, Conceição de Ipanema. Fui assistir um culto na Assembleia de Deus. Lá me deram a oportunidade para pregar. Porque todas as vezes que eu chegar na minha cidade, eles me convidavam para pregar. Inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil era uma igreja tradicional, que não aceitava dons espirituais, não aceitava pentecostal pregar lá. Mas a minha avó era membro da igreja. E ela falou para o pastor,
e eu quero ver o meu neto pregar. E o pastor não teve saída, me convidou e eu preguei lá. Mas pregando na Assembleia de Deus, eu fiz apelo, quem queria aceitar Jesus? Esse meu irmão mora em Patinga até hoje. Ele e a esposa foram os primeiros a ir para frente a aceitar Jesus como Salvador. No outro dia, o meu irmão chegou na nossa casa dos meus pais, com o cabelo cortadinho igual ao nosso, e também a sua esposa convertida. Hoje ele é acordeonista, toca na Assembleia de Deus, é uma bênção. A esposa dele é uma bênção. Ele tem um genro que é pastor, que está nos Estados Unidos. Tem filhas que estão envolvidas na Assembleia de Deus do ministério. Então, veja o fruto que deu uma experiência de um sonho profético que eu tive, que eu contei para vocês antes desse podcast. Amém. Pastor, o senhor como um grande líder, presidente do Presbitério do Vale do Paraíba, qual conselho o senhor deixa para a futura geração de líderes, pastores líderes que estão se desenvolvendo hoje? Eu acho importante uma coisa que a Bíblia diz, irmão Lucas. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre as mulheres mais velhas, o apóstolo Paulo dá um conselho, que as mulheres mais velhas, né, Aira, deve aprender com as mais novas. Eu sei que você aprende com a sua mãe. Por isso que você é uma crente de verdade, que tem um brilho de Deus na sua vida. Então, os pastores mais novos precisam ver os nossos passos. E eu dou graças a Deus que eu sou presidente do presbitério. Eu só fiquei fora da presidência 1 ano. O nosso presbitério deve ter uma faixa de 34, 35 anos de presbitério organizado. Porque eu vim do presbitério da Grande São Paulo, onde eu era vice-presidente. E aqui me colocaram como presidente, e nós estamos até hoje, né? E os meus pastores hoje me chamam de pai. Tem até pastor de outro presbitério. Eu dei os parabéns para o pastor Edmar, do presbitério de Assis, que foi reeleito agora presidente lá, e ele respondeu assim, muito obrigado, meu pastor Anaírton. Pastor quer dizer pai, pastor e pai, né? E os pastores do nosso presbitério, todos me respeitam como se eu fosse pai. O pastor Edilson Ferreira Rocha, que é pastor da Renovado São José dos Campos, um grande pastor, grande avivalista, também hoje, ele só me chama de pai Abraão. Ele fala, pai do senhor, pai Abraão. Eu falo, Deus te abençoe, meu filho Isaque. Né? Se é Abraão, o filho tem que ser Isaque, ou tem que ser Jacó, o neto tem que ser Jacó, né? E então eu aconselho que é importante que as pessoas, como você, Lucas, e você, Daniel, me deram um grande exemplo disso. Um dia o Daniel me contou isso, que ele resolveu ouvir o programa Hora do Milagre, que o pastor Osmar fazia, que o presbítero Zé de Castro fazia e o que eu fazia. E vocês pegaram um pouquinho de cada um, mas me imitaram muito mais. A verdade é essa, no bom sentido. E as coisas boas, irmão Lucas, precisam ser imitadas. Sem problema, não existe pecado nisso. Existe virtude. Isso é muito importante. E nós temos uma geração nova de pastores que, no Brasil afora, como disse o pastor Gesiel Gomes, no encontro dos Gideões Missionários da Última Hora, nós estamos vivendo a geração dos tênis, pastores pregando de tênis, pastores pregando com camisa de manga curta, com calça jeans. Eu não aconselho isso de jeito nenhum. Posso até não condenar, mas eu não engulo isso. Eu acho que o púlpito é um lugar sagrado. O presbitério do Vale do Paraíba, todas as igrejas já têm púlpito. Nós temos um lugar propício ali para o pessoal fazer louvor, e nós temos um lugar propício para os nossos pastores e presbíteros ficarem aqui assentados, reverenciando
o nome de Deus. Sabemos também, queridos, que nós que somos dessa geração, eu li um livro, se vocês quiserem eu posso emprestar para vocês ler, que nós somos a geração do arrebatamento. É um livro escrito por um pastor batista, mas é muito bom, que nós sabemos que a qualquer hora Jesus vai dar ordem aos seus anjos para tocar a última trombeta. A Bíblia diz que a trombeta soará nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados. E essa hora está chegando. Mas enquanto nós estamos aqui, é preciso que se siga os bons exemplos. Então os pastores novos precisam seguir os bons exemplos. Se alguém quer ser consagrado, como alguns aí vão ser agora no mês de janeiro, que estão aí a caminho, como o presbítero Ederson, o presbítero João Carlos Quintana, o pastor Lucas de Itajubá vai ser ordenado a pastor. Todos eles estão seguindo os nossos passos. E eu não posso reclamar de nenhum pastor do presbitério, porque eles têm aprendido muito comigo e têm procurado seguir à risca. Pastor, a gente sabe que o dia a dia do senhor é um dia a dia um pouco corrido. A gente conhece, sabe um pouco que o senhor fica dividido entre vai na rádio, faz visita por irmão, serve ceia e lida com a família. A gente queria que o senhor falasse um pouco da rotina do senhor, que o senhor acorda às 5 horas da manhã para fazer caminhada. O meu corpo não aguenta ficar na cama depois das 5 horas. Eu fico admirado quando eu vejo até pastor que consegue dormir até 10 horas da manhã. Para não falar dos jovens, mas os jovens é outra história. A gente sabe, teve um dia, sabe, Lucas, que eu liguei para um jovem e ele estava dormindo ainda. Ele tinha marcado fazer visita comigo, ele perdeu a hora. Não vou falar o nome dele não, mas eu sei que você conhece. Né? Mas o irmão Daniel, se é uma coisa que eu gosto de fazer, é visitar os crentes da igreja. Hoje, eu já fiz a minha caminhada de 36 minutos, contadinho, fiz o café da manhã, fiz a minha devocional, li o Salmo 87, tive 20 minutos de oração, depois vim para a cidade, resolvi algumas coisas, 3:30 da tarde eu estava na casa de uma irmã no Itagaçaba, cujo esposo está bem doente, fazendo uma visita, e eu fiquei contente, porque fazia tempo que eu chegava lá e ele não estava se alimentando. E hoje eu cheguei lá, ele estava almoçando 3:30 da tarde. E aquele homem ficou alegre, ficou feliz com a nossa visita. É uma casa, acho que você já foi comigo, onde a gente come bolo de cenoura. Bolo de cenoura, nossa querida irmã Neide. Mas eu faço visita todos os dias. Para vocês terem uma ideia, é coisa normativa na Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que segunda-feira é dia do pastor. Não é dia do pastor estar fazendo podcast. Mas comigo não tem isso. Não tem isso. Eu faço qualquer dia, eu faço visita qualquer dia. Mas sempre eu tiro uma noite para ficar só em casa, como normalmente ou na segunda à noite ou na quinta à noite. Mas hoje, como a minha esposa com algumas irmãs aí estão passeando lá em São Lourenço, eu estou sozinho em casa, então estou bem à vontade para estar aqui com vocês e com muito prazer, com muita alegria. Quando eu fico 2, 3 dias sem fazer visita, é perigoso eu ficar doente. Então, se você não me vê na rua, você já fez algumas visitas comigo, você conhece a minha rotina, e a minha agenda vive cheia. Tem gente que liga para mim, esses dias tinha um senhor internado na Santa Casa, e ele é da Assembleia de Deus, mas a filha é da Renovada de Itajubá. Ligaram para um pastor aqui em Cruzeiro para ir visitar, ele não estava em Cruzeiro, o pastor Osmar, aí o pastor Paulo Duarte mandou uma mensagem para mim. Falei, hoje eu não posso ir, mas amanhã, 10 horas da manhã, eu estou lá. E no outro dia, 10 horas da manhã, eu estava lá, orei com aquele homem e repreendi a enfermidade dele. E a filha ficou muito feliz, mandou mensagem para o pastor Paulo Duarte, agradecendo a minha visita. Eu continuo fazendo as minhas pregações fora, né? Dia 17 agora de novembro, um domingo antes do congresso de vocês,
eu devo estar pregando o aniversário da nossa Igreja Presbiteriana Renovada de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Pelo menos está programado para isso. Então, você falou numa coisa aqui, está fazendo quase um ano que eu passei por um perrengue, que a minha esposa chegou a me olhar lá onde ela estava sentada e disse que eu virei os olhos e acharam que eu ia morrer naquela assembleia, né? Era para ter morrido mesmo. Eu fui para a Santa Casa, mas antes Deus tinha usado o pastor Marcos, por isso que eu creio nos dons espirituais, por isso que eu zelo pelos dons espirituais, por isso que eu não tenho dúvida de que Deus fala. Porque eu pedi para ele orar para mim, eu estava sentindo algumas coisas estranhas no meu organismo, mas eu não sabia o que era. E Deus usou ele e falou assim: meu servo, eu estou fazendo uma limpeza no seu intestino. Era para tu ter uma notícia negativa, mas eu inverti essa notícia para positiva. Naquela noite eu passei mal, fui para o hospital, não acharam a minha pressão. Não acharam a minha pressão. Não teve assembleia. Perdão. Eu estava com medo de fazer essa assembleia, confesso que eu estava, essa assembleia que eu fiz agora. E sei que tem membro da igreja que está com medo de eu passar mal de novo, na frente da igreja. Sei que alguns vieram, mas vieram meio cabreiro, vieram meio curiosos, mas graças a Deus que deu certo, né? Quando eu cheguei no hospital, na emergência, eu não consegui ir no banheiro, porque quando eu estava evacuando sangue puro, naquela hora saiu sangue vivo, saía pedaços de sangue, sabe, inteiro, como se sai de um animal, Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: essa é a limpeza que eu estou fazendo. Aí umas 2 horas depois o médico falou assim: o senhor vai para a UTI, mas fique tranquilo, o senhor vai para a UTI, porque lá o cuidado é melhor. Eu falei: doutor, quando é que está a minha pressão? Ele falou: o senhor quer saber qual está a sua pressão? Sua pressão está 12/8. Falei: então eu ressuscitei. Deus me levou, fiquei 6 dias na UTI, e no 7º dia eu saí e vim para um quarto. Liguei para o meu médico que estava cuidando de mim, o doutor Já. Ele foi lá e falou assim, foi lá e olhou o vaso, falou: não tem mais vestígio nenhum de sangue, o senhor está curado, o senhor está com problema de anemia, tem que tomar os remédios para curar isso aí, mas o senhor está de alta. Eu fui para casa, eu queria vir no culto domingo, mas não deixaram, mas foi bom não ter deixado, senão eu ia querer pregar, eu não tinha condição física para isso. Pastor, o senhor como um pastor referência, não só no Vale do Paraíba, mas até fora do Brasil, como que o senhor define um pastor bem-sucedido e uma igreja bem-sucedida? Eu acho que é um privilégio de poucos. Eu sou talvez o pastor mais antigo numa igreja só. Claro que eu fiquei 1 ano e 3 meses diante de uma congregação em Osasco. Mas eu não era pastor de uma congregação. Deus me chamou para pastorear e levantar uma igreja. Quando eu vim para Cruzeiro, eu recebi uma palavra profética. Deus falou assim para mim: eis que eu vou levantar muitos para te ajudar. Porque a obra vai crescer e ela vai se espalhar. Eu fazia 10 anos que eu estava pastoreando Cruzeiro. Eu fui pregar em Curitiba. Como eu estava sendo muito perseguido pela vizinhança, eu cheguei em Curitiba e, para mim, era a minha última campanha que eu fazia como pastor da igreja de Cruzeiro. Falei, eu estava disposto a ir embora. Lá Deus levantou um pastor, profeta de Deus, e disse assim: meu servo, não arreda o teu pé daquela cidade, porque eu vou te abençoar lá, vou te abençoar em volta e vou te levar além mar. Aí foi aí que a coisa começou a ficar mais gostosa ainda, né? Aí foi que eu mudei de ideia. E Deus falou ainda assim para mim: prepara o passaporte, que eu não tinha um passaporte. Isso fazia 10 anos de ministério que eu estava em Cruzeiro. Aí nós voltamos para Cruzeiro com outro pensamento. Depois de 10 anos, eu acho, Daniel, que foi a época mais crucial do ministério, que eu estava pensando em desistir, não do ministério, mas de Cruzeiro. E Deus não queria nunca que eu saísse daqui.
Por isso que hoje vocês são minhas ovelhas. Vocês estão aqui e chegaram bem depois disso, né? E são ovelhas queridas que não me dão trabalho, só me ajudam, só me trazem alegria. E eu amo muito o rebanho, amo muito esta igreja. E graças a Deus, eu posso dizer o que disse o apóstolo Paulo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Glória a Deus. Outra coisa que deixa eu só complementar, eu nunca imaginei, mas eu tinha profecia aqui no coração que Deus tinha falado comigo, que eu ia tomar assento na diretoria nacional. O primeiro assento que eu tomei foi como presidente do presbitério, porque existe na nossa organização eclesiástica uma sigla chamada DA, que significa Diretoria Administrativa, que aglomera todos os presidentes, são quase 50 mais de 50 presbitérios. Então, são mais de 50 presidentes. E Deus me colocou no meio dessa gente, muito antes de muitos outros que não haviam ainda chegado. Mas, um dia eu estava no encontro de avivamento, o Senhor falou assim ainda, tu tomarás assento na nacional. Eu fui para a Assembleia Geral em Presidente Prudente, em janeiro de 1989. E eu fui eleito vice-presidente nacional da igreja. Fui reeleito por mais 2 vezes. Fui 3 mandatos consecutivos, vice-presidente da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Fui membro da diretoria executiva da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil por 18 anos. Então, para mim, isso é um privilégio que muitos colegas gostariam de ter tido. Mas Deus achou graça na minha pessoa. Aquele menino que ninguém dava nada para ele, que chegou aqui, que as irmãs tinham orado para Deus mandar um homem, Deus mandou um menino, só faltou falar moleque, né? Um menino, e para piorar, era solteiro. Mas depois de 2 anos, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Depois de 2 anos eu casei. Hoje eu sou pai de 3 filhos maravilhosos. Hoje eu tenho 7 netos que me trazem muita alegria. E tenho uma igreja abençoada e tenho um presbitério que me dá gosto. Vamos, se Deus quiser, no carnaval próximo, se tudo der certo, realizar o 40º encontro de avivamento espiritual. Temos um programa de rádio que está com 40 anos no ar. Pastor, uma dúvida frequente que a gente tem aqui na igreja, ou até do pessoal que está nos assistindo, é sobre o batismo com o Espírito Santo. E também sobre se tem relação, você falar em línguas, você tem que já ser batizado com o Espírito Santo, ou falar em línguas é depois que você... É antes ou depois do batismo com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta complexa, mas eu vou responder conforme pensa a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Com todo o respeito que nós temos pela Assembleia de Deus, que pensa diferente de nós, e tem as suas razões. Mas eu, particularmente, fui batizado com o Espírito Santo e não falei em línguas. Então, biblicamente, língua é um dos dons espirituais. Por isso que a Bíblia fala dom de línguas. Então, são 12 dons espirituais. E línguas estranhas é um dom espiritual. Então, é através das línguas estranhas que surgem as palavras proféticas. Porque existe o dom da língua, dom de línguas e o dom da interpretação. Então, não existe nenhuma ligação. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava até meio discutindo com o presidente da mocidade. Olha que coisa mais desconexa. Eu tinha discutido com ele
Eu estava assim, muito indignado. Aí eu subi as escadarias de um prédio, de um sobrado, lá em Vila das Mercês, em São Paulo, e tinha um grupo de mulheres orando. E eu falei assim, aí a esposa do pastor veio e perguntou, pastor não, irmão Anaírton, eu não era pastor, irmão Anaírton, o senhor crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo? Eu falei, claro, eu creio. O senhor quer? Quero agora. Então, se ajoelha aí. Eu me ajoelhei. Aí ela me pôs as mãos e começou a orar comigo. Vai glorificando, vai dando glória, vai dando glória. Tem gente que critica isso, mas eu nunca critiquei, porque essa foi a minha experiência. E eu fui dando glória a Deus, glória, 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 glória. E de repente me subiu um fogo que ardia aqui dentro do meu peito, que saía parece que o fogo ia sair pela boca. Por isso que quando eu prego, a gente sente. Por isso que a Bíblia fala de fogo na boca, né? Quando Isaías, por exemplo, teve uma experiência com Deus, o que foi colocado na boca dele? Lá no capítulo 6. Brasas vivas tiradas do altar, como Atenais. Então, eu não falei em línguas, mas dentro de pouco tempo, eu fui buscando, Deus me deu dom de línguas estranhas, Deus me deu dom de interpretação, Deus me deu dom de profecia e outros dons maravilhosos que Deus tem, dom de revelação, né? E coisas maravilhosas que Deus me deu, colocou nas minhas mãos, colocou no meu ministério e que eu uso isso na prática, porque se Deus deu, é para você usar. Se você ganha uma roupa, não é para você colocar no guarda-roupa, é para você usar. Se você ganha um par de sapato, não é para você deixar dentro da sapateira, é para você usar. Então, os dons espirituais, muito mais. Você recebeu o dom, você não pode ficar com esse dom engavetado, escondido. Mas você precisa, o quê? Dar liberdade ao Espírito Santo para Deus te usar. Então, a língua estranha é um dom. Ela vem depois do batismo com o Espírito Santo. Amém. Pastor, o senhor até complementou a próxima pergunta que eu ia fazer agora, a sua experiência com o batismo com o Espírito Santo. Agora eu vou reformular. Um conselho seu, para quem não é batizado com o Espírito Santo, o que fazer para buscar o batismo? O que buscar? Como receber o batismo com o Espírito Santo? Eu tenho muita preocupação, meu querido irmão, com a pouca frequência dos crentes nas reuniões de oração. Embora os encontros de avivamento aconteçam muito batismo com o Espírito Santo. Temos pelo menos 1 ou 2 vigílias nos encontros, e a gente depois, lá no púlpito, a gente fica sabendo de crentes, houve batismo com o Espírito Santo. No próprio encontro, no próprio auditório, isso acontece. Então, eu aconselho os novos crentes a frequentar a reunião de oração. Eu acho até que nós estamos falhando, não vocês, nós como líderes, precisamos dar mais ênfase. Eu comecei a fazer isso na reunião de oração, e tem coisa que às vezes a gente é muito falho, começa, mas não leva avante. Eu lembro que o esposo, o nosso mais novo diácono, Celinho, foi batizado com o Espírito Santo numa reunião de terça-feira. E ele pegou fogo. Depois nós oramos com outro, insistimos e ele foi batizado. Mas eu parei de insistir. Eu tenho que fazer uma cobrança a mim nesse podcast. Eu preciso voltar a fazer isso. E a partir de amanhã à noite. Mas precisamos fazer um apelo nos domingos, quem sabe no congresso vai ser uma oportunidade. No encerramento de fazer esse apelo. Que os crentes que querem ser batizados com o Espírito Santo venham para as reuniões de oração de terça-feira, que é uma reunião que tem duração de 1 hora, 1h10, mas nessa 1h10 Deus pode batizar os que ainda não são. Quando eu cheguei em Cruzeiro, a maioria dos membros da igreja não eram batizados com o Espírito Santo.
Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma vigília todo o terceiro sábado do mês, numa casa na Avenida Jânio Quadros, na Vila Batista, do lado de cima, logo depois daquela congregação da Assembleia de Deus. E eu vi muitos crentes que eram tradicionais, que foram batizados com o Espírito Santo lá. A igreja só pode ser uma igreja avivada se ela tiver batismo com o Espírito Santo. A igreja não sobrevive sem essa bênção do batismo com o Espírito Santo. O próprio crente, ele não resiste muito às batalhas se ele não for cheio do Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor, hoje, qual tem sido um dos maiores desafios do senhor sendo um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada? Olha, hoje um desafio muito grande é que a igreja que eu assumi, com 30 membros, hoje ela tem mais de 500 membros. Há uma preocupação muito grande. Tem muita gente que me admira, porque até onde eles enxergam, pensam que eu conheço todo mundo. Não conheço todos os membros, eu conheço quase todos. Eu daqui de cima, eu sei quem faltou nos cultos. E quando eu chego em casa, se eu não fizer um telefonema antes de dormir, para aquele, no outro dia, na parte da manhã, eu tiro ele da cama. Eu ligo porque eu quero saber o que aconteceu. O que aconteceu que você não veio no culto ontem. Por isso que eu acho muito importante que as pessoas hoje, com essa facilidade de redes sociais, nós temos um meio muito fácil de comunicação. Justifique a sua ausência. Eu acho que ninguém falta de um culto por querer faltar, por má vontade. Mas todo mundo tem seus motivos. Até uma viagem, eu preguei numa igreja Juiz de Fora, Batista Renovada, quando eu fui passar lua de mel lá, eu preguei. Em plena lua de mel eu preguei, acho que 3 ou 4 noites nessa igreja. Mas havia um boletim naquela igreja, que no boletim saía o nome fulano, beltrano, ciclano, pedem oração porque eles viajaram para tal cidade e pedem as orações da igreja. Hoje muitos crentes viajam, a gente não sabe que eles estão viajando. Se morre, você vai saber que eles morreram porque a imprensa vai noticiar. Mas eu acho importantíssimo que as pessoas se comuniquem. Quando faltar uns cultos, quando faltar um culto, por motivo justo, mande a sua justificativa. Isso é de muita importância. Pastor, a gente quer saber se o senhor tem um sonho. Qual que é o seu sonho hoje? Eu continuo sonhando em ver novas vidas descendo as águas do batismo. Eu continuo sonhando em ver o Vale do Paraíba incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Mas o nosso sonho maior é de ver um reavivamento atingindo a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, igreja que eu amo muito, igreja que eu nunca saí dela, eu nunca usei de rebeldia, eu nunca provoquei uma divisão, eu nunca pedi desligamento dela. Um dos desafios ainda, entrando um pouquinho na pergunta anterior, preocupantes, nós, além de termos uma igreja grande, nós temos um corpo de obreiros muito grande. Lidar com crente não é fácil, mas lidar com obreiro é mais difícil. É mais difícil. Tem hora que a gente depara com um obreiro que ele é meio turrão. O obreiro nunca pode pensar que ele já sabe tudo e que ele pode ensinar o seu presidente. Ele tem que ser humilde. Ele tem que saber que quando ele começou, eu já tinha começado há muito tempo. Então, o nosso sonho é de ver essa igreja, irmão Lucas, lotada. Não apenas em trabalhos especiais. O meu sonho é ainda ver essa igreja cheia, sem depender da vinda das congregações para cá.
Porque nós não podemos ficar dependendo das congregações a vida toda. Nós não podemos ficar dependendo disso, porque isso às vezes nos causa até uma certa estranheza com os líderes que lideram lá. A gente dá vontade de brigar com eles, mas no fim a gente não briga, porque isso não é coisa para crente, não é coisa nossa. Mas briga no bom sentido, a gente exorta. Vocês precisam cooperar com a sede, vocês precisam vir. Vocês que fazem congresso de jovens sabem disso. A luta que é para trazer os jovens das congregações. Não é fácil, mas vocês têm sido vitoriosos nessa questão, têm conseguido. Vocês têm usado de algumas estratégias que eu nunca imaginei que ia funcionar. Por exemplo, vocês pedem uma coisa que tem os crentes mais velhos que não gostam muito, de sair daqui para ir reunir lá no refeitório. Mas vocês nos conquistam pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, que só encantam a igreja. Então, o meu sonho é de ver essa igreja lotada, sem depender da vinda das congregações para cá. Não é só quando o pastor Washington vem, não. Não é só quando vem um pregador famoso aqui, não. É quando o pastor local está pregando. Mas eu tenho visto essas mudanças. Eu tenho visto alguns domingos aqui que, mesmo sem as congregações, que a igreja tem enchido, tem vindo muita gente nova. Porque hoje nós estamos com uma igreja muito bonita. Ela está uma pintura linda. E os anúncios do lado de fora ficaram excelentes. Quem passa por esse viaduto sabe os horários do culto, sabe onde é que fica a igreja presbiteriana renovada. Eu já recebi alguns elogios de pessoas de fora, de pessoas do mundo. Nossa igreja é uma igreja muito respeitada. Eu sou um pastor muito respeitado em igreja. E até a imprensa tem um respeito muito grande pelo meu ministério. Os meus colegas pastores da cidade têm um respeito muito grande. Um dia veio um pastor visitar aqui e falou: o senhor é um homem privilegiado, porque a sua igreja é a igreja mais centralizada que tem em Cruzeiro. Mas, concluindo a minha resposta, foi meia longa, o meu sonho é ver essa igreja lotada e pegando fogo. Glória a Deus. Pastor, a última pergunta, na verdade não é uma pergunta. Na verdade, a gente gostaria que o senhor desse um conselho para todas as pessoas que estão nos assistindo. Estamos vivendo uma hora muito difícil. Talvez o mundo nunca teve um momento tão difícil como o que nós estamos vivendo. A guerra de Israel no Oriente Médio já completou um ano esse mês de outubro. Sabemos que quem ousa tocar em Israel sabem que não terão êxito. Israel é uma nação que é considerada como menina dos olhos de Deus. Nós oramos por Israel, em todas as minhas orações eu tenho orado por Israel. Mas nós sabemos que é uma agitação no mundo inteiro. A política tomou um rumo muito perigoso. Nós estamos vivendo um mundo de violência. Nós saímos da igreja de cultos abençoados e vamos levar nossa filha em casa, a gente passa por aquela rua principal da Cozinha Piloto, a antiga Cozinha Piloto, a gente vê os bares lotados. E isso mexe com a nossa alma. Isso mexe com o cristianismo que nós abraçamos. Nós temos que avançar mais, nós temos que atacar mais. Nós temos que fazer arrastões. Como dizem alguns evangélicos em São Paulo, a gente tem que fazer arrastões evangélicos, nós temos que correr atrás. A missão de pregar ela não é do pastor. Aliás, a missão do pastor é apacentar. Eu tenho ensinado os meus pastores que a missão do pastor não é ficar trocando telha de igreja, como tem algum pastor nosso que faz isso. Eu já vi a foto de um hoje, subindo em telhado molhado. Ele pode cair e perder a vida, tão novo. Então, eu nunca subi em telhado de igreja, eu nunca andei pegando em alguns baldes aqui na construção, porque alguém resolveu me criticar por trás, mas Deus chamou minha atenção. Toda a igreja precisa ter uma equipe de construção, nomeada pelo seu pastor. O meu papel é vistoriar, o meu papel é avaliar o que está sendo feito, o meu papel é orientar
dar as coordenadas. Por exemplo, o nosso púlpito, até um dia desse, estava sem o rodapé. E eu lutei, corri atrás, até conseguir um pedreiro da nossa igreja. Ele veio, e no outro sábado que era para ele vir, ele ficou doente, não veio, mas veio nesse, deixou tudo pronto. Vai arrumar todos o restante da igreja rodapé que estão saindo, já está tudo engatilhado para isso. Então, o mundo que está me ouvindo sabe de uma coisa, que Jesus vai voltar. Jesus avisou, vou preparar o lugar e virei outra vez. E a Bíblia diz, mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então você precisa saber que o mundo jaz do maligno. Tudo que você faz no mundo, tudo que você faz para agradar a carne, você está agradando a carne pela metade. Que tem muita gente, como diz a Bíblia, cujas vidas estão sendo ceifadas pela metade do caminho. Quantos jovens que estão perdendo a vida nos seus 26 anos? Um dia desse eu vi uma notícia de um atleta que teve uma parada cardíaca, um atleta bem avaliado, um atleta bem-sucedido, a palavra certa, bem-sucedido, aos 26 anos, ele teve uma parada cardíaca, ele perdeu a vida. Nós sabemos que depois do grande acontecimento de 2020, do Covid-19, muitos ficaram com sequelas. E as informações científicas que nós tivemos, que depois de 2 anos, muitos perderiam a vida. Muitos perderiam a vida. E só não perdeu quem está debaixo da nuvem da glória de Deus. Porque Deus tem guardado, Deus tem acrescentado os nossos dias. Mas vocês que estão me ouvindo aí fora, vocês não pensem que bar traz alegria para ninguém. Cachaça, cerveja, isso não traz alegria para ninguém. Prostituição, impureza, lascívia, mulher, sexo, tudo isso é passageiro. Mas há uma vida eterna nos céus, que não acaba. Concluindo, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não pode minar, onde o ladrão não pode roubar. Procura uma igreja evangélica, onde a palavra de Deus é pregada. Tem a presbiteriana renovada e tem inúmeras igrejas boas em Cruzeiro. Igrejas boas, eu poderia citar, Igreja Assembleia de Deus do Belém, Igreja Assembleia de Deus da Missão, do Jardim América, Igreja Assembleia de Deus da Madureira, Igreja Batista Renovada e muitas outras, onde você pode chegar, ouvir a palavra, se converter, entregar sua vida para Jesus, mudar de vida e saber que a sua, a minha, a nossa vida não termina aqui. Nós temos um céu que nos espera. Amém. Muito obrigado, pastor Nairton, pela sua presença, pela sua participação, por esse bate-papo muito proveitoso. A gente tem uma lembrancinha aqui para o senhor, que a gente sabe que o senhor usa muito, que é uma agenda. A gente sabe que o senhor usa muito e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Para mim foi uma surpresa e eu espero que essa live ou esse podcast sirva para abençoar a vida de muita gente, inclusive das minhas ovelhas, que por certo vão ouvir. E eu desejo que, não sei que número leve esse congresso, Aira, mas eu desejo que o próximo congresso dos jovens, tenho certeza, vocês escolheram um pregador muito bom, muito abençoado. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu agradeço de coração a amizade que vocês têm comigo, que eu tenho com vocês, a comunhão, ela é sincera e é do coração. Deus abençoe vocês muito. E eu estou sempre à disposição da mocidade dessa igreja para o que der e vier. Podem contar comigo. Amém. Pastor, eu também quero te agradecer por o senhor ter se disposto do seu tempo de descanso, tempo precioso, a gente sabe, e esteve aqui conosco respondendo essas perguntas. E a gente quer pedir que o senhor faça uma oração por nós e por todos aqueles que estão nos assistindo. Nosso Deus, querido Pai Celestial, quero te agradecer por esses momentos preciosíssimos que passamos aqui ao lado desses jovens talentosos, crentes de verdade, obedientes, que têm adorado o Senhor em espírito e em verdade. Quero pedir que o Senhor abençoe
toda a nossa juventude. E que todos sejam despertados no poder do Espírito Santo. Ó Deus, abençoa todos aqueles que vão nos ouvir através desse podcast. Que muita gente seja tocada pelo poder do Espírito Santo, que haja salvação de almas. Se tiver alguém que está desviado há tanto tempo da tua casa, que possam voltar e se consertar com o Senhor. Se tiver alguém que estiver nos ouvindo, passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor continua sendo a ressurreição e a vida. Levanta essa pessoa do pó da morte, cura os enfermos, levanta os caídos e os abatidos, e abençoa todos quantos estarão ao alcance da nossa voz. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa o congresso da nossa mocidade, dias 23 e 24. E usa poderosamente como tu nunca usaste em lugar nenhum do mundo. Pastor Almir Cardoso e a missionária Priscila. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando o Senhor também grandemente. A todos os ouvintes, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Amém.